Olá pessoal, hoje a gente vai resolver os exercícios sobre carboidratos e lipídios. Vamos para a primeira questão? Número 1. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação dos alimentos que ingerimos. Entre os nutrientes que ingerimos, indique o mais utilizado na produção de energia. Gente, quando a gente pensa em produção de energia no nosso corpo, a gente tem que relacionar simplesmente aos carboidratos, né? A nossa favorita glicose. É ela que é utilizada no processo de respiração celular feito lá na mitocôndria para a geração de energia. E isso tudo na presença de oxigênio. Então, os nutrientes que ingerimos, né, e que é mais utilizado para a produção de energia é carboidrato. Vulgarmente, a gente sempre associa carboidrato somente com glicose, né? Mas a gente viu na aula sobre carboidratos que existem vários tipos. A glicose é somente uma delas. A número 2. Os açúcares complexos resultantes da união de muitos monossacarídeos são denominados polissacarídeos. Beleza, a gente viu que existe monossacarídeos e quando a gente reúne numa cadeia extensa esses monossacarídeos, a gente pode chamar de polissacarídeos. Então, cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Então, vamos lá. Vamos tentar relembrar quais são os polissacarídeos que a gente conhece. A gente conhece a celulose, a quitina, o amido e o glicogênio. A celulose e o amido, veja que aqui ó, já está em verdinho, por quê? Porque tem algo em comum. Tanto a celulose como o amido são polissacarídeos de vegetais. A quitina e o glicogênio são polissacarídeos animais. Então, a celulose, ela participa da parede celular da célula, tá, vegetal. O amido é uma reserva energética dos vegetais, né? A famosa batata, né, que a gente come com batata frita, que é uma delícia. Ela nada mais é do que uma reserva energética da planta. A quitina, ela forma uma carapaça dos insetos. Não tem aquele cleque que você escuta quando você pisa na barata? É exatamente isso. Esse cleque, ele faz com que é essa carapaça que está sendo rompida. Se vocês forem parar para pensar, insetos, aranhas, né, crustáceos, vê a casquinha lá do camarão como é bem rígida, né, como é bem firme. Então, ela serve para uma proteção. Se você for parar para pensar, né, uma formiga, você pega uma formiga, tá em cima da mesa. Aí a formiga, você dá um peteleco na formiga, a formiga cai no chão. Ela cai no chão e continua andando. Se fosse numa proporção para a gente cairia e morreria. Então, para você ver como essa quitina, ela é uma estrutura extremamente importante para esses indivíduos. E o glicogênio, que é uma reserva animal, tá? Ela também é encontrada nos fungos como reserva energética. Então, vamos lá. Letra A. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Facinho, essa tabela já deu a cola pra gente, né? Então, o animal eu tenho o glicogênio, reserva de energia, e o vegetal eu tenho o amido. B. Na letra B, indique um órgão animal e um órgão vegetal onde cada um desses açúcares pode ser encontrado. Então vamos lá. Onde o glicogênio vai ser armazenado no animal? Ele vai ser armazenado, gente, no fígado. E o amido, ele pode ser armazenado na raiz, no caule ou nas sementes. Aqui a gente vê os exemplos, né? A mandioca nada mais é do que uma raiz que armazena amido. A batata inglesa, apesar dela estar debaixo da terra, a batata que a gente utiliza, né, ela é um caule subterrâneo. E as sementes, o milho nada mais é do que uma semente que possui reserva de amido. Gente, o açúcar ele é tão importante que ele, além dele ser armazenado no fígado, ele é armazenado nos nossos músculos esqueléticos, aquele que fica ligado aos ossos, né? Por quê? Porque para ocorrer movimento, o organismo precisa de energia.
E os músculos, eles precisam muito de energia. Para e pensa, né? Tem músculo que nunca para de bater, como o nosso coração, né? Como o nosso diafragma, que é um músculo extremamente importante para a nossa respiração. A gente não deixa de respirar, a gente não deixa de bater o coração. Então, esses músculos o tempo todo precisam de energia. Eles não podem ter falta de energia, porque senão eles deixam de funcionar, tá? Questão 3. Quais substâncias usadas preferencialmente como fonte de energia? Então, gente, no nosso organismo, qual é a substância? No caso, a substância é o quê? A glicose. E quem é a mais energética? Será que a mais energética é a glicose? Não, a mais energética são os lipídios. Então, a glicose ela é preferida porque ela é uma molécula muito simples de ser quebrada. É muito fácil o organismo metabolizar essa molécula. Porém, os lipídios, eles são mais complicados porque eles não se misturam, né? Gorduras, eles não se misturam facilmente com a água. E a gente viu na aula passada que a água ela está presente para reações químicas. Então, os lipídios, eles precisam, dão mais trabalho para ser quebrados. Então, apesar deles serem mais energéticos, por exemplo, numa situação, às vezes você está um maior tempão sem comer, e precisa. A melhor coisa que tem é você comer uma coisa extremamente doce. Por quê? Porque tem glicose. Em questões de minuto você se recupera. Por quê? Porque é de fácil absorção do organismo a glicose. Se fosse uma coisa gordurosa, você iria levar horas até você se sentir melhor. Por quê? Porque vai ser difícil quebrar. Ele não se mistura com água. Por isso que é difícil também a gente diminuir a quantidade de gordura que tem no nosso corpo, que é difícil quebrar lipídios, tá? Então, preferida glicose, energética lipídios. 4. Em um laboratório foram purificadas 4 substâncias diferentes, cujas características são dadas a seguir. Letra A. Polissacarídeo de reserva encontrado em grande quantidade no fígado de vaca. B. Polissacarídeo estrutural encontrado em grande quantidade de parede celular, de células vegetais. A gente já viu isso. C. Cerídeo que atua na impermeabilização de superfícies das folhas. D. Esteroide que atua nas características físicas masculinas. Quais são as substâncias descritas em A, B, C e D? Vamos lá. Letra A. Polissacarídeo de reserva, encontrado no fígado da vaca. Vaca é animal. Então, o polissacarídeo que eu sei que é animal é o quê? É o glicogênio. Na B. Polissacarídeo estrutural encontrado em grande quantidade na parede celular de células vegetais. Polissacarídeo encontrado nas células vegetais. Eu vou falar o quê? Celulose, a gente viu na tabela do outro slide. C. Cerídeo, que atua na impermeabilização das superfícies das folhas. Olha o nome, cerídeo. Então, só pode ser o quê? Ceras. Na letra D. Esteroide que atua nas características físicas masculinas. Que esteroide é esse? É o que? É o hormônio testosterona, tá? Então, a letra A, glicogênio, B, celulose, C, ceras, D, testosterona. Na 5. Os polissacarídeos e açúcares complexos são nutrientes de origem vegetal e no homem apresenta-se como uma substância de reserva na forma de qual estrutura? Quando eu tenho uma alimentação rica em glicose, o meu organismo ele não quer desperdiçar nada. Então, o que ele faz? Ele faz a primeira reserva de energia da gente, que é o quê? O glicogênio, que fica lá no fígado, que é um polissacarídeo. Depois disso, se a gente continuar a ingestão excessiva, né, de alimento, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer reserva na forma de gordura. Sim, ele vai transformar essa glicose em gordura para estocar nos tecidos, tá? Então, mas a primeira reserva é a do glicogênio. Na 6, eu tenho aqui 2 colunas. Então, a gente vai ter que classificar aqui a coluna 1, né, eu tenho oligosacarídeos, polissacarídeos e monossacarídeos. Gente, só para a gente relembrar, o oligosacarídeos, oligo é pouco. A gente pode, quando vocês verem isso, vocês também podem associar a disacarídeos. Vamos relembrar aqui os disacarídeos. São 2 moléculas de açúcar, né, produzindo um disacarídeo.
Então, quando eu falo de açúcar, eu posso falar de sacarídeo ou oligosacarídeo, eu posso falar de sacarose, que é uma molécula de glicose com uma de frutose, uma fonte é a cana-de-açúcar, a lactose, que a gente costuma ouvir falar, né, o tempo todo, né, leite sem lactose, é o que? O açúcar do leite. Então, eu tenho glicose e galactose. Isso é o disacarídeo, isso é um monossacarídeo, esse é outro monossacarídeo, mono 1. Se eu tenho 2 monossacarídeos, eu formo 2 disacarídeos. A fonte é o leite e a maltose, glicose mais glicose, que a fonte é um malte. Então, aqui nessa coluna aqui, quem seria o oligosacarídeo? Seria sacarose e maltose. Olha a tabelinha ali, a gente já viu. Beleza. Polissacarídeos, a gente já está falando de polissacarídeos lá atrás. Quem é polissacarídeo? Amido e quitina. Amido, reserva de energia, quitina, que fica na carapaça lá dos artrópodes, dos insetos, dos crustáceos, né? Camarão, lagosta, das aranhas. E por último, monossacarídeos. A gente tem a galactose, que está lá junto com a glicose formando a lactose. E nós temos a desoxirribose. Gente, a desoxirribose é um açúcar que está no DNA. Então, esse D do DNA é exatamente D de desoxirribose, tá? Então, a coluna fica assim, tá? 2, 1, 3, 3, 2, 1. 7. A obesidade é uma epidemia que atinge mais de 30% da população dos Estados Unidos. No Brasil, 40% da região sudeste está acima do peso. Isso são dados da Folha de São Paulo de 2003. Apesar de não ser uma característica exclusiva dos obesos, é comum que esses indivíduos apresentem níveis de colesterol acima do normal e, consequentemente, maior probabilidade de ocorrência de infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio. O miocárdio é um músculo cardíaco, tá? Mio, toda vez que vocês verem algo em biologia relacionado a mio, está relacionado a músculo. Então, na letra A, por que altos níveis de colesterol aumentam a probabilidade de ocorrência de infarto? Para vocês entenderem, eu trouxe um vídeo aqui. Para poder mostrar para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo o quê? Um coração, né? Uma artéria e os vasos sanguíneos. Isso daqui são as veias que tem no coração que irriga o sangue, do sangue esses músculos, tá? Isso daqui é a corrente sanguínea e você começa a ter o quê? O colesterol, quando ele está em excesso, ele começa a se depositar no espaço entre as paredes desse vaso. Então, só que o que acontece? Isso não é algo normal. Então, o organismo ele vai começar a reconhecer que aquilo dali não é bom e vai começar a mandar células de defesa para tentar fazer com que esse acúmulo pare, porque não é algo comum, correto? Acumular ali. Aí o que acontece? Conforme a gente vai continuando a alimentação, conforme a gente vai com a alimentação rica em colesterol, né, uma alimentação desequilibrada, aqui eu continuo acumulando novas gorduras, novas células vão se aglomerando aqui e eu vou começando a formar uma placa. Veja, ó, conforme a minha alimentação vai piorando, essa placa ela tende a aumentar, tá? Então, o que o organismo faz? Ele tenta enrijecer, deixar bem duro essa região aqui para conter esse avanço, porque ele está começando a perceber que não tem coisa certa. Enquanto isso, essas células de defesa estão ali tentando, de alguma forma, dar um jeito naquela situação ali, que não é uma situação normal. E com isso, as reações que acontecem aqui fazem com que essas células acabem morrendo nesse combate, né, e piorando a situação. Então, apesar dessa parede aqui estar bem rígida, essa região aqui começa a aumentar mesmo assim. Então, veja o seguinte, eu tenho o quê? Uma placa, tá, que está diminuindo o diâmetro, está diminuindo o espaço que o sangue está passando. Então, veja que o sangue deveria passar por isso tudo aqui. Quanto mais ela cresce, eu vou diminuindo
esse espaço. Então, eu estou aumentando a pressão aqui. O que pode acontecer? Se eu parei de comer besteira, fiz atividade física, essa placa pode reduzir. Se eu continuo com a mesma atividade, a mesma alimentação, essa placa pode ficar pior. O que pode acontecer? Ela pode se romper. Nisso que ela se rompe, ela começa a liberar aquela gordura que está ali e ela começa a o quê? A formar estruturas que podem tapar todo esse diâmetro aqui desse vaso. Vejam que essas células que estão passando bem rápido aqui são células sanguíneas. Tudo que tem no nosso sangue, nutrientes, tudo que vai para o nosso sangue. Então, a partir do momento em que essa placa aqui, quando se rompe, olha, células sanguíneas começam a fazer, a ficar aqui também, e ó, ela está tapando o espaço para a passagem desse fluxo de sangue. A partir do momento em que ela tapa, ó, tá quase fechando, tá vendo? Isso daqui, a pressão aqui já está enorme, porque o sangue quase não tem espaço para passar. A partir do momento em que ele tapa isso, a partir do momento que isso daqui cola aqui, ó, certinho aqui nesses vasos aqui, o que vai acontecer? Eu vou parar de passar essas substâncias, vou parar de passar essas células sanguíneas. Então, vejam como aqui está muito pequenininho para poder para poder ocorrer a passagem, né, do sangue. Gente, isso daqui pode romper esse vaso aqui, ó, tapei. O sangue não está passando mais para cá. Mas qual é o problema disso? Lembra que na figura lá no começo a gente viu um coração? Se o sangue não está passando, eu não estou levando oxigênio. Se eu não estou levando oxigênio, o que vai acontecer com as células da região? Morrem. Então, eu posso ter um infarto nessa região do coração. O coração é um músculo, se ele não bater aqui, ele não circula o sangue. Então, isso pode causar um infarto, tá? Então, aqui, ó, por que altos níveis de colesterol aumentam a probabilidade de ocorrência de infarto? O colesterol em excesso pode gerar entupimento dos vasos, fazendo com que o sangue não chegue aos tecidos e, consequentemente, não é oxigenado. Então, quando esse vaso está localizado no coração, isso pode acontecer em qualquer lugar, tá, gente? Mas quando ele está localizado no coração, vai ocorrer um infarto. AB. A manutenção de níveis normais do colesterol no sangue é de extrema importância para o organismo humano. Cite duas funções do colesterol que justifiquem essa afirmativa. Então, vamos lá. O colesterol participa da formação da membrana plasmática. A gente já viu que a membrana plasmática, ela precisa do colesterol para ter uma certa fluidez, para ela conseguir ter esse movimento melhor, para as suas células conseguirem captar alimentos, para conseguirem ter um movimento mais adequado. E o colesterol, ele também participa na formação de vitaminas lipossolúveis, ou seja, que são solúveis em lipídios, solúveis em gorduras, se misturam com gorduras. Que vitaminas são essas? A gente vai ver nas próximas aulas. Vitaminas A, D, E e K. Além de ser base para a produção de hormônios. Então, principalmente nós, mulheres, a gente precisa de uma quantidade maior de gordura do que o homem por causa da nossa produção de hormônios sexuais, né? A progesterona e o estrógeno. A gente, infelizmente, tem a tendência a acumular mais gordura por causa disso. 8. Os chamados anabolizantes são substâncias produzidas em laboratório e que substituem função de testosterona, o que a gente chama de esteroides anabolizantes, né? Síntese de moléculas grandes e aumento muscular. Foram desenvolvidos para finalidade médica visando a reposição de testosterona em quem não produz em quantidades normais. Seu uso com propósitos estéticos ou por pessoas que desejam aumentar a força, resistência e massa muscular é ilegal e está entre as drogas investigadas em exames antidoping em atletas. É muito comum salientar que o uso desse tipo de substância pode trazer efeitos colaterais, surgimento de acne, problema de fígado, elevação da pressão arterial, elevação de LDL e redução de HDL, e no caso das mulheres, crescimento no pelo da face, problema no ciclo menstrual. E se utilizado em excesso, você leva o indivíduo à morte. Então, o que acontece? Eu tenho lipídios sendo citado aqui nesse texto. Que lipídios são esses? Testosterona, LDL e HDL. Testosterona é um esteroide, né, da classe dos esteroides. O LDL e HDL são o quê? Colesteróis.
Então, os lipídios citados no texto fazem parte de um grupo chamado de esteroides, que são moléculas extremamente complexas que participam de diversas atividades no organismo. Cite as moléculas lipídicas apontadas. Já botamos testosterona, LDL e HDL. Pelo texto, escolha uma para falar sobre sua função. Então vamos lá. Testosterona é o hormônio que atua principalmente no desenvolvimento de características físicas masculinas. Então eu tenho aumento de massa muscular, engrossamento da voz, desenvolvimento dos testículos, todo o desenvolvimento, né, de pelos. Isso tudo está relacionado ao hormônio testosterona. E o LDL e HDL, que são colesteróis, né? Eles são considerados colesterol ruim, o LDL, e colesterol bom, HDL, né? E eles vão regular os níveis de gordura nos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, comi muita gordura. O que vai acontecer? O HDL, ele vai ter que pegar a gordura do seu sangue e levar para o seu fígado para fazer o armazenamento. O LDL, ele faz o contrário. Se você tiver com uma quantidade muito baixa de gordura no seu sangue, ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar lá do fígado e vai colocar na corrente sanguínea. Por isso ele é chamado de ruim, porque ele está trazendo a gordura para a sua corrente sanguínea. Mas é claro que os dois têm que estar em condições ideais, em equilíbrio, tá? Então, é comum a gente chamar de LDL ruim porque ele está colocando a gordura de volta nos nossos vasos sanguíneos. Mas, na verdade, se a gente não tiver um desequilíbrio no consumo de gordura, a gente consegue manter os dois com níveis bons e acaba nenhum sendo nem bom nem ruim. Tá? Tudo é questão de equilíbrio na nossa alimentação. 9. As margarinas e os chamados cremes vegetais são produtos diferentes, comercializados em embalagem quase idêntica. O consumidor, para diferenciar um produto do outro, deve ler com atenção os dizeres do rótulo, geralmente em letras muito pequenas. As figuras que seguem apresentam rótulos desses dois produtos. Então, tem a margarina, 65% de lipídios, e o creme vegetal, 35% de lipídios. Então, você já vê uma grande diferença na concentração de lipídios que um vai ter e o outro não. Uma função dos lipídios no preparo das massas alimentícias é torná-las mais macias. No organismo, os lipídios possuem diversas funções. Cite uma delas especificando a natureza de sua molécula. Gente, eu vou colocar aqui todas as naturezas que a gente sabe de lipídio, tá? E suas funções. Mas aqui eu estou citando apenas estou pedindo para citar apenas uma. Então, os triglicerídeos, moléculas para armazenamento de gordura no corpo, os cerídeos que a gente, os cerídeos que a gente viu em alguns slides atrás, que são as ceras impermeabilizantes. Então, folhas utilizam isso como impermeabilização. A cera do nosso ouvido, ela é muito importante estar lá dentro para que a água não entre, né, quando a gente tome banho, quando a gente mergulha, não entre na região do ouvido, porque é extremamente prejudicial. Os esteroides que a gente viu, colesterol, produção de testosterona, progesterona, o fosfolipídio das membranas plasmáticas, né, que são lipídios e fósforos na composição das membranas plasmáticas, e o carotenoide, que são pigmentos que originam a vitamina A. Tá? Então, por exemplo, beta-caroteno, quem nunca ouviu falar, né, que a cenoura possui esse pigmento, o pigmento alaranjado, e ele está muito relacionado com a produção de vitamina A. E a gente precisa sempre ingerir, porque a gente não produz essa substância. Então, eu tenho aqui esses 5 naturezas dessa molécula e especificando as funções. Bastava colocar uma, mas quis colocar todas para quem colocou uma e não colocou outra, ver se está certo. 10. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para o processo de conversão de energia e produção de ATP, olha a energia aí, ATP, são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidrato que dura um dia. Já a reserva de lipídio pode durar um mês.
O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos devido à natureza de sua estrutura. Explica essa afirmação. Gente, os lipídios, por que eles são vantajosos? Eu falei lá no primeiro slide. Eles são vantajosos porque eles não, além deles serem mais energéticos que o carboidrato, por que eles são fáceis de armazenamento? Vamos olhar aqui, a gente tem que conhecer um conceito de molécula polar e apolar. Quando eu falo de polaridade de moléculas, eu estou falando em que um lado de uma molécula vai ter uma carga positiva e um lado de uma molécula vai ter uma carga negativa. Então, os lipídios, eles são moléculas apolares e logo são moléculas hidrofóbicas, ou seja, não se misturam com água. Então, pare e pensa aqui comigo. Professor, mas o que é apolar? Eu tenho aqui, ó, CO2, né? Uma molécula, CO2, 2 oxigênios e um carbono. Esses asteriscos aqui são os elétrons desse átomo. Esses elétrons, o que vai acontecer? Esses elétrons, eles estão em volta aqui do carbono, correto? E essas estruturas aqui, dá uma olhadinha só. Eu tenho 2, 4, 6 quadradinhos desse, 2, 4, 6 quadradinhos desse. Eu não estou equilibrado? Não está tudo equilibrado aqui? Se está tudo equilibrado, eu não tenho mais carga de um lado e nem mais carga do outro. Eu tenho o quê? Um equilíbrio. Então, eu não tenho polos. Eu não tenho um polo positivo e um polo negativo. Isso daqui está neutro. Então, essa estrutura aqui, ela é chamada de hidrofóbica, ou seja, ela não se mistura em água. Por que ela não se mistura em água? Porque a água é hidrofílica. A água, ela possui um polo positivo e um polo negativo. Dá uma olhada aqui. Eu não tenho muito mais elétrons nessa região do que nessa. Olha aqui a quantidade de asteriscos que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 1. Então, se eu tenho mais aqui do que aqui, aqui vai ficar mais negativo, porque elétron tem carga negativa. E aqui vai ficar mais positivo. Então, eu tenho uma substância polar, e a gente pode dizer que ela é hidrofílica. Nisso que ela é hidrofílica, ela só vai se misturar com substâncias que também são hidrofílicas. Por isso que água e gordura não se misturam, porque possuem naturezas diferentes. A água é hidrofílica e a gordura é hidrofóbica. Por quê? Se aqui é negativo e aqui é positivo, para eu ligar com esse daqui, com uma outra molécula, eu vou ter que ter uma molécula negativa. Negativa ligar com positivo, né? Opostos se atraem, positivo com negativo, positivo com negativo. Aqui eu não tenho positivo e aqui eu não tenho negativo. O apolar não tem isso. Então fica mais difícil essa ligação com moléculas que tem. Então por isso que é chamado de hidrofóbica, que eu não tenho polos, nem positivo nem negativo, é neutro aqui. E hidrofílica eu tenho polos, negativo e positivo. Então, aqui, ó, os lipídios vão possuir estruturas hidrofóbicas, por isso são mais difíceis de ser eliminadas pelo organismo. Por quê? Porque para eu quebrar um lipídio vai ser muito difícil, é só vocês lembrarem quanto é difícil emagrecer, né? É muito difícil quebrar a gordura, porque o nosso organismo é muito concentrado de água. E a gente sabe que as reações químicas só acontecem na presença de água no estado líquido. Então, eu vou precisar de vários processos para poder quebrar esse lipídio. Então, é mais difícil. Então, por isso que o armazenamento do lipídio ele vai ser mais vantajoso. É muito mais fácil armazenar ele, manter ele. Por quê? Porque quebrar, retirar tudo, vai ser muito mais difícil para ser eliminado pelo organismo. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.